Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Empreendendo para a Vida. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade a um assunto de investimentos relacionado a aluguéis de imóveis. Pessoal, eu tive alunos que me fizeram alguns questionamentos. Uma aluna me questionou que a família já tem um terreno e pretende construir uma sala comercial. Portanto, eles acreditam que a lucratividade deles vai ser bem interessante. E no outro caso, um aluno me disse que o pai tem 2 imóveis alugados e o pai acredita que ainda é um excelente investimento. Uma coisa que nós temos que combinar é o seguinte: tudo que eu estou falando nesses vídeos ou é experiência minha ou é opinião minha. Assim como vários profissionais têm sua opinião e a forma de como eles veem o mercado. Eu mesmo tenho pessoas muito próximas a mim que acreditam que a poupança é um excelente investimento. E eu não estou disposto a comprar uma briga ou então entrar em atrito, porque eles têm uma visão e se sentem bem com esse tipo de investimento. É claro que eu jamais vou investir na poupança na rentabilidade que ela está dando hoje. Por exemplo, no dia de hoje, no dia 28 do mês de junho de 2020, a poupança está pagando 70% da Selic, que a Selic no momento está em 2,25% ao ano. Eles devem estar pagando em torno de 1,5%, 1,7% ao ano. 1,7%. Isso é um juro muito baixo. A inflação come esse dinheiro. Mas ok, todos temos o direito de pensar. Mas eu quero aqui falar dessa aluna, que deve estar assistindo esse vídeo, e uma coisa que é muito importante. Se você tem um terreno, se você já tem um espaço físico, onde você não precisa começar com todo aquele investimento para construir um imóvel, é óbvio que o seu retorno vai ser muito melhor. Imagina você ter que construir um prédio sem que você tenha terreno, você não tenha nada. Você tem que adquirir um terreno, tem que construir um prédio, ele vai custar um valor determinado para você. E hoje está muito difícil tirar mais do que 0,3% do valor que você gastar no imóvel de aluguel mensal. Por exemplo, se você construir um prédio com um terreno e ele custar na casa de R$ 500 mil, para você ganhar R$ 1.500 de aluguel já é uma dificuldade muito grande. Você até consegue, mas depende do lugar, não. Então, se você já tem um terreno e você só tem que construir o prédio, ou seja, você já tem a metade desse custo, vai ficar muito mais fácil e você vai ter muito mais retorno. Outras pessoas, por exemplo, já têm um espaço físico. Por algum motivo, uma área que tem em casa, que não utiliza, é um espaço do terreno da casa e resolve fazer, ou reformar, ou construir alguma coisa um pouco melhor. Ele já tem estrutura, o investimento vai ser baixo, e aí eles conseguem tirar um dinheiro legal. Aquele espaço estava meio ocioso e resolveram transformar aquele espaço numa sala comercial. Meus pais fizeram isso. Nós tínhamos um espaço, é uma parte da casa, onde morava uma tia do meu pai. Ela veio a óbito e posteriormente eles reformaram, abriram a parede, fizeram uma janela comercial e tudo e alugaram. Claro que eles tiveram um retorno excelente, por quê? Porque eles não precisaram de muito para reformar algo que eles já tinham. Então aí é um cenário. Agora, claro, se você tiver que comprar terreno, você tiver que construir tudo, o investimento é muito maior. O que é muito comum hoje em dia, pessoal, é as pessoas terem um terreno e fazerem parceria com alguma empresa. Por quê? Porque muitas vezes uma empresa, ela quer um prédio com determinadas características e eles não encontram no mercado. Então você entra muitas vezes com um terreno, eles constroem um prédio do jeito que eles querem, claro, sempre com o seu aval. Passado um tempo, enquanto eles vão começar, em vez de pagar aluguel para você, eles vão ter um tempo de carência, que é pelo custo que eles fizeram o prédio. Mas, passado esse tempo, 5 anos, 8 anos, 10 anos, eles passam a pagar aluguel. Só que no dia que eles saírem, o prédio é seu. Eles construíram. E isso, às vezes, é um negócio muito interessante, porque você só entra com um terreno. Então, você não tem que construir o prédio. Eles constroem para você, dentro de um acordo de planejamento. Você isenta eles de um aluguel. Ou seja, você não tem que estar buscando dinheiro em banco para construir um prédio, para esperar eles te pagar, para tu pegar esse dinheiro que eles te pagam, devolver para o banco, enfim. Então fica muito mais prático e bastante lucrativo esse tipo de negócio que hoje em dia já está sendo bastante adotado. É outra forma. Eu vou colocar aqui embaixo
nesse vídeo um link, porque eu quero falar com vocês hoje sobre algo que está crescendo bastante, que chama-se fundos imobiliários. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar desse tipo de negócio. É um negócio, até de uma certa maneira, novo para mim, e faz aproximadamente uns 6 meses que eu comecei a investir. Os fundos imobiliários são fundos de bancos ou de outras instituições financeiras que captam recursos e investem na construção, por exemplo, de hotéis, de hospitais, de bancos, de estádios, de galpões para empresas, de shopping centers, de prédios para escritório. E eles são donos desses imóveis e eles pegam dinheiro, captam dinheiro de pessoas para a construção desses imóveis. E eles te pagam um valor mensal como se fosse um aluguel. Veja bem, você entra com um valor que pode começar, tem fundos que pedem a partir de R$ 5 a cota, R$ 10, até fundos que eu já vi de 5, 6 mil reais a cota. E eles pagam um rendimento por cota. Então, eu, por exemplo, tenho um fundo imobiliário. O meu fundo imobiliário, ele é relacionado a galpões. Então, eles fazem aqueles prédios de galpão de logística para transportadoras, para grandes empresas de varejo. E o que acontece? A cota, ela varia em média de 90 a 100 reais. E eu chego a ganhar um retorno de 0,85% ao mês. Parece pouco, mas se você olhar que a poupança está pagando nem 0,1,5% ao mês, e se você olhar que o aluguel você ganha 0,3%, 0,85% é algo bastante interessante. Lembrando que esse tipo de investimento tem coisas muito interessantes. Primeiro, a liquidez. Se eu precisar vender os meus papéis, por qualquer motivo que seja, para entrar num outro investimento, eu consigo fazer isso praticamente de maneira quase que instantânea. Porque além de eu ganhar um valor mensal pelas minhas cotas também sofrem valorização. Claro, tem vezes que elas perdem um pouco o valor, sobem, descem, elas fazem parte de um investimento de risco. Tá? Eu comprei essas cotas dessa instituição a R$ 66. Hoje elas estão valendo 95. Então eu por si só já ganhei quase que 50% de valorização no meu papel. Mas o que é mais interessante é que eu ganho um pedacinho todo mês em cima do meu investimento. Quanto mais cotas eu tiver, aquele pedacinho multiplicado pelo número de cotas me dá um valor até bem interessante. É melhor do que se hoje eu tivesse um imóvel alugado, tá? Como eu disse, o papel sofre valorização ou desvalorização, assim como um prédio. Um prédio pode valer mais ou menos de acordo com uma série de fatores. O que é interessante é que, como eles têm um complexo de imóveis, mesmo que haja vacância, ou seja, o imóvel não esteja alugado, outros imóveis que fazem parte desse fundo acabam compensando. Então, eles fazem com que, se você tiver uma queda de rendimento, é uma queda mais suave. Vai de 0,85 para 0,65, 0,70, né? Diferente do que se eu tivesse esse dinheiro investido, por exemplo, numa sala comercial. Se a sala estiver alugada, perfeito, eu ganho. Mas se ela estiver vazia, eu não ganho nada. Então, fundos imobiliários é alguma coisa bem interessante. Por isso que eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica lá, pesquisa. Tem uma série de fundos imobiliários. Claro, sempre se pega a orientação de um profissional, como eu disse para você. Hoje eu sou filiado a XP Investimentos, então eu tenho uma orientação muito bacana por parte do meu escritório, onde a gente conhece a empresa, vê qual é o grau de dívida dela, como é que é a sustentabilidade. Eu, por exemplo, não estou no momento investindo em fundos de investimento de shoppings. Por quê? Por causa que a pandemia fechou muitos shoppings por um tempo e eles decidiram ficar um tempo sem pagar dividendos, né? E eu preferi ir para aquela área onde trabalharam o ano todo e pagaram dividendos. Então foi uma escolha minha que eu decidi fazer. Mas existem vários fundos imobiliários que você pode ver, tá? Eu vou te deixar o link, você clica aqui embaixo e aí você vai lá e vai colocar e você vai ver alguns dos fundos
que estão e você pega. Claro, como eu disse, pessoal, é bem importante pegar uma orientação se você quiser determinado fundo e entender. E aí você vai atrás de uma financeira futuramente, que é, se você tem na sua cidade, provavelmente deve ter um corretor. Não cobra nada, eles vão te dar uma performance do que, como é que funcionam os fundos imobiliários no Brasil. Tá bom? A parte imobiliária ela é bem interessante, mas é uma variação gigantesca. Se você pegar esse mesmo link que eu coloquei aqui e você pegar nomes de fundos de investimento diferentes, você vai ver uns que estão pagando 5 centavos por mês e o outro está pagando 78 centavos por mês. Então você vai ver assim, ó, uma discrepância gigante entre eles, tá? Então tem que pesquisar, não é uma coisa assim de fazer. É a mesma coisa se você comprar uma sala comercial. Você tem que ver várias coisas na sala comercial, tá? Barato ou caro, dependendo de uma série de fatores. Então você tem que fazer, e foi aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Gaste um pouco mais, chame um corretor imobiliário, peça uma opinião de um profissional, o que ele acha da sala, se ela está valendo o preço que o vendedor está te ofertando. Não sai assim dando uma de expert. Sabe o que acontece nesse mercado de investimento? Tá cheio de gente querendo ser expert, sabe? É como ter um médico na família. Todo mundo pega um exame, olha e parece que entende das coisas. Não, vai no profissional. Se eu tenho um problema com a minha saúde, eu vou atrás de um médico, tá? Se eu tenho um interesse em investimentos imobiliários, eu vou atrás de um corretor imobiliário. Se eu quero saber, se eu quero ir cuidar dos meus dentes, eu vou atrás de um dentista, alguém de odontologia. Então é assim que funciona, sabe? É importante fazer. Às vezes o pessoal gosta de peguei uma super barbada e às vezes tem problemas por trás. É interessante você tomar um certo cuidado, tá? Então, toda vez que você for investir com imóveis, sendo em fundos imobiliários, sendo lojas, pega a opinião de alguém, tá? É como quando você vai comprar um carro. A maioria das pessoas, quando vai comprar um carro, o que que ela costuma fazer? Pega ele e leva no mecânico de confiança, para ele dar uma olhadinha como é que tá o carro. Não é assim? No imóvel não é diferente. É importante você pegar um especialista, até para ele te dar um pouco a opinião dele de como é que as coisas são, tá ok? Então, como eu falei, imóveis tem essa variação. Se você tem que fazer aquisição de terreno, mais construção, se você compra às vezes uma sala comercial na planta, tá? Tem vezes que quando você compra apartamento, sala comercial na planta, você consegue um preço melhor. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Você consegue esse preço melhor. Ah, o interessante é você sempre fazer aquela avaliação. Comprei um imóvel, custou quanto? Você vai conseguir tirar quanto de aluguel? Se for abaixo de 0,3% do valor que você paga, abre o olho que é complicado. Não esquece de uma coisa muito importante: você tem um imóvel, você não tem liquidez, tá? Isso é muito importante. E lembre-se que imóvel tem sempre três valorizações: o preço do imóvel, o valor que você quer e o valor que eu estou disposto a pagar. Então essa variação é muito grande. Então você tem que tomar bastante cuidado na hora de decidir colocar o seu dinheiro. Pessoal, tá cheio de oportunidades no mercado e também tá cheio de armadilhas. Por isso, pesquisar, não deixar que a emoção tome conta. Pá, isso é muito importante. Ah, essa aqui é a casa dos meus sonhos porque tem que. Calma. Tive uma vez um amigo que me disse uma verdade muito importante. Nós nunca tomamos decisões na vida, nem quando a gente está muito feliz e nem quando a gente está muito chateado, muito triste. A gente não vai tomar nenhuma decisão com razão. A gente vai tomar a decisão por emoção. E ali na frente a gente pode se arrepender depois. Tá bom? Tomem os cuidados, peguem o auxílio de um profissional do segmento, que com certeza vocês não vão se arrepender. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!